Você chegou à aula 6 da matéria graça. Você já entendeu, de acordo com o que já foi falado aqui, o quão amor maravilhoso foi derramado sobre a sua vida, para que você tenha uma vida que aponte para Jesus. E isso faz com que qualquer pessoa que tenha contato com o que você aprendeu aqui também possa entender a vida que Deus tem para ela. E na última aula nós falamos sobre o poder de crer corretamente. A partir disso, nós entramos agora em algo mais prático para essa matéria, para que você possa entender como você pode, a partir de agora, ter uma vida baseada na graça. Quando falamos sobre isso, a aula de hoje, vamos falar sobre uma vida com propósito, ok? Não apenas falando, citando um livro do nosso querido pastor Rick Warren, um homem de Deus levantado nessa geração, que tem feito a diferença com tudo aquilo que Deus tem colocado sobre os seus ombros. E eu quero falar para você, baseado muito no que as Escrituras de Deus nos apontam, para que você entenda que é o seguinte: a graça não é uma licença para pecar, mas sim uma licença para vivermos conforme o bom propósito de Deus. Eu vou repetir: a graça não é licença para pecar, mas sim uma licença para vivermos o bom propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é graça. E para isso eu preciso ter uma vida com propósito. Para eu ter uma vida com propósito, nós precisamos nos lembrar de textos como o do apóstolo Paulo, por exemplo, que diz o seguinte: Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que você precisa aprender sobre uma vida com propósito é que você precisa mudar a sua maneira de pensar. Como assim, pastor? Você precisa entender que a graça não é o que você faz, é o que você crê. Automaticamente você precisa agora aprender a viver a sua nova natureza em Cristo Jesus. Essa nova natureza vai requerer de você aprender comportamentos diferentes, segundo a palavra de Deus, comportamentos santos. Você não deixa de beber, de fumar, você não deixa de fazer o sexo antes do casamento, não é porque você está com medo do inferno, mas é porque você agora crê certo, você é amado, você é perdoado, você é esperado por Deus. Então você agora muda o seu comportamento. O abandono do mundo não é um resultado de alguém que está lutando contra o pecado, mas de alguém que já recebeu a santidade em Cristo Jesus. Ok? Quando nós falamos sobre uma vida com propósito, nós lembramos de Romanos capítulo 6, verso 1 a 8, que diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos, poder de crer corretamente, cremos que também com Ele viveremos. Então, a vida com propósito, uma vida com propósito na graça, é entender esses textos e caminhar por eles. Se você for comigo para Mateus capítulo 5, verso 13, diz algo muito importante: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A questão toda é que as pessoas que acham que aprenderam sobre graça, elas vão para o pecado porque elas, eu estou perdoado, só que ela perde o sabor e ela vai ser motivo de vergonha para si mesma e para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque elas abandonaram o propósito da graça, porque elas acharam que agora elas podem fazer o que elas quiserem. E mais uma vez, eu quero dizer essa frase para você: graça
é você ter consciência do que Jesus fez por você. Se você tem essa consciência, você tem consciência do amor. Se você tem consciência do amor, você tem consciência de quem é Deus. Se você tem consciência de quem é Deus, você se afasta do pecado. Porque você está com algo muito maior e melhor do que o pecado. Eu queria que você anotasse um conceito. Santidade não é fazer tudo certinho. Isso seria perfeccionismo. Santidade é a consciência que devemos ter por estarmos em Cristo. Logo, somos separados do mundo. Santidade não é fazer tudo perfeito. Santidade é ter uma consciência de que eu já estou separado das coisas do mundo. O pastor Costa Neto, ele diz algo: a gente só dá certo com Jesus, gente. E eu costumo dizer que para pecar, se você parar para pensar aí agora, olha a força, gente, vou olhar para você aqui agora, dentro dos seus olhos. Pare para pensar a força que você tem que fazer, o planejamento que você tem que fazer para você cometer um pecado. Você tem que contar tanta história dentro de você e tanta história fora de você para você cumprir aquele pecado como sendo algo que não tem problema, que dá muita força. Porque pecar dá trabalho. Ser santo para quem está em Cristo é algo natural. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O peixe não faz força para nadar. Porque é natural para ele. Para nós sermos santos é algo natural, a nossa nova natureza. Vemos em Coríntios capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós somos feitos nova criatura, nossa nova natureza. Então agora a minha natureza é caminhar na santidade. Quando você vai entendendo ali em 1 Coríntios capítulo 6, você vai entender a importância de você ter uma vida santa, separada, uma vida com propósito, uma vida que aponta para a santidade, é uma vida que escolhe a santidade, é uma vida que escolhe se renunciar. Por quê? Por causa da graça recebida, por causa do amor recebido. A graça não te empurra para o pecado, a graça te empurra para a santidade, porque Cristo é a graça, e se Cristo é a graça, Ele vai te empurrar para a vida santa. Tá certo? Depois você pode procurar textos para ler, como Gálatas capítulo 5, verso 13, Gálatas 5, 16 ao 18, Gálatas 5, 25 e Gálatas 6, do 7 ao 8. Tá certo? Todos esses textos vão te ajudar a redirecionar o seu coração para uma vida santa, uma vida que tenha propósito. Eu não estou falando aqui do propósito de ser médico, advogado, estou falando de um propósito eterno, de um propósito que sendo pastor, dentista, lixeiro, catador de recicláveis, o que você estiver fazendo na vida, sua vida tem que ser uma vida santa que aponta para Deus, porque isso é uma vida com propósito. E aí nós vamos ver algo muito importante, que é 1 João capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, que diz assim, 1 João capítulo 5, que diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele é gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos uma vista justa e apontada para aquilo que Deus tem para nós. Quando eu tenho uma vida justa e santa, uma vida com propósito, eu estarei cumprindo o ID de Jesus. De Mateus capítulo 28, dos versículos 19 até o 20. O ID é para uma vida com propósito. O ID é uma vida separada, separada pela graça, que entendeu o amor, que sabe que é
tem uma aliança inquebrável, é uma reconciliação eterna, uma aliança inquebrável, uma pessoa que crê corretamente e a vida dela começa a apontar para o que Cristo fez. Se você chegou ao final dessa aula comigo, eu quero que você guarde algo no seu coração. Uma vida com propósito não é uma vida chata, não é uma vida sem prazeres, muito pelo contrário. Você vai encontrar prazer, você vai encontrar decisões melhores, você vai encontrar um lugar de paz, você vai encontrar alívio, você vai encontrar preenchimento para esse seu vazio, não mais no pecado, mas você vai encontrar na pessoa de Cristo. O poder de você crer corretamente te aponta para uma vida com propósito. E uma vida com propósito é uma vida santa.